Olá especialistas, tudo bem com vocês? Eu separei aqui alguns comandinhos básicos para a gente tratar do Linux. Muita gente com dúvida, muita gente começando agora na área de tecnologia, muita gente está estranhando, está tendo dificuldade com Linux, tá? Então eu resolvi trazer um videozinho para vocês falando aqui de alguns comandos básicos, falando aqui de como funciona, né, o Linux, tá? Então a gente criou uma máquina virtual, instalou o Ubuntu nela, tá? O Ubuntu Server. Tá, tem até a versão na tela aí, Ubuntu 22.04.1 LTS, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho do Linux, então vamos direto ao assunto, vamos para o que interessa, beleza? Eu estou usando um microfone diferente, tá? Se vocês puderem colocar nos comentários aí se ficou legal o áudio, tá bom? Pra gente ir melhorando aqui, a gente tá mudando o cenário também, logo vai ter um cenário legal para todo mundo, para vocês verem, beleza? A gente tá caprichando em um outro microfone melhor ainda, iluminação também, vai ficar bem legal. Primeira coisa, tá instalado aqui o nosso Ubuntu, tá? A primeira coisa tá de login, beleza? O nome do usuário que eu criei é o meu nome, Henrique, e a senha a gente coloca depois. Beleza? Logamos. Se você reparar, ó, meu nome de usuário aqui embaixo já tá verdinho, já mudou a cor, certo? Porque eu fiz aquele comando para deixar ele colorido. Mas vamos por partes, tá? Primeira coisa, o primeiro comando que eu quero ensinar para vocês é o comando clear. O que faz o comando clear? Ele limpa a tela para não ficar esse monte de informação aí, pra gente não se perder. Eu gosto de, sempre que executo um comando assim, eu gosto de dar um clear para saber exatamente o que eu estou fazendo, tá? Então, para não me perder no meio da jornada, tá? Então dá um clear, beleza? Ele vai limpar a tela. O comando para poder atualizar o sistema, ele vai direto no repositório do Ubuntu, do fornecedor do Ubuntu, que é a Canonical, e vai baixar os pacotes, atualizar pacotes, instalar programa, já vai fazer tudo. O comando é esse aqui, ó, apt-get update, tá? Mas olha só que dá um apt-get update. Beleza, ele deu um done aqui, tá? Porque eu já tinha feito tudo, só que se você reparar, ó, ele tá dando aqui no meio da tela, ó, ele tá dando aqui, ó, um erro 13, permission denied. Por que ele tá dando esse erro? Porque o meu usuário, Henrique, tá criado a máquina, ele não é administrador, tá? Ele só tem a opção de... Ele é um usuário comum que não tem tanto privilégio assim na máquina, tá? Pra gente rodar qualquer comando com privilégios mais altos, tá? Privilégios de administrador da máquina, eu tenho que colocar antes do comando o comando sudo, tá? Então sudo, eu estou dizendo para o Linux assim, Linux, eu quero que você execute o próximo comando como administrador, tá? Eu vou dar um enter aqui. Ele vai pedir a senha do Henrique para confirmar que eu tenho autorização para isso mesmo. Beleza? Tá vendo? Ele não achou nada, beleza, porque eu já tinha feito atualização, tal, eu já tinha feito update, então beleza, é isso mesmo. Vou dar um clear de novo. Muito bom. Depois disso eu executei um comando para trocar o teclado, tá? Qual comando que eu usei? No meu, assim, não é sempre que você tem que executar esse comando, depende da máquina que você está usando, a máquina física, tá? No meu caso, eu estou usando uma máquina que é da Lenovo, tá? Então eu precisei executar esse comando por causa do layout do teclado, que é um pouquinho diferente, tá? Então, que comando eu executei? Eu executei esse aqui, ó. Se você apertar a teclinha para cima, ele vai mostrando os comandos que você digitou. Tá vendo? Ele vai mostrando aqui os comandinhos que você executou, tal. E esse comando aqui, ó, sudo dpkg-reconfigure espaço keyboard-configuration, tá? A gente falando de Linux, tem muita coisa que a gente vai tratar, que a gente vai resolver, vai ter muita configuração, que vai ter manipulando o conteúdo de arquivos. Então imagina assim, o Linux ele trabalha muito com arquivo de texto. Então dentro do Linux a gente tem vários arquivos de configuração que para mudar alguma configuração alterando o arquivo, tá? Então, por exemplo, o que eu instalei aqui, o aplicativo que eu instalei aqui foi esse aqui, ó, apt-get install vim, tá? Então esse comando aqui vai instalar o vim, tá? Olha só, já fica também os dois comandos aqui no caso, tá? O sudo para falar que eu quero ser administrador para executar o próximo do comando, o apt-get install
é para mostrar que eu quero instalar um programa novo, tá? Que ele já vai buscar nos repositórios do Ubuntu. E o vim é o nome do programa que eu quero instalar. A gente vai usar muito o sudo apt-get install, tá? Para poder instalar ou remover programas, tá bom? O vim é o nome do programa que eu quero instalar, tá? Que é um editor de texto. Então eu peguei, executei aqui o vim, beleza, já tinha instalado, então beleza, né? Já tinha feito. Nessa linha aqui, nesses primeiros caracteres que está aparecendo na minha tela, tá aí henrique@servidor-01, dois pontos, um til e um dólar, né? Um cifrãozinho de dólar. Beleza. O que significa isso? Sempre no Ubuntu, na linha, e vários Linux seguem um padrão parecido, tá? Um padrão parecido. Mas geralmente nos Linux como funciona? Primeiro vem nessa linha o nome do usuário, no meu caso Henrique, né? O nome do usuário aqui é Henrique. O arroba, o nome da máquina. Então, toda máquina, seja Windows, seja Linux, tem um nome, tá? Todo computador, sempre que a gente instala no sistema operacional, aquela máquina tem um nome, tá? Então, mesmo que você não configurou o nome, mas ela tem um nome, você pode procurar que ela vai ter um nome. Então, sempre o nome da máquina, o nome do usuário, arroba, o nome da máquina, no meu caso é servidor-01, né? Dois pontos. Depois eu tenho um til. O que significa esse til? Esse til significa que eu estou na pasta raiz do usuário Henrique. Na pasta raiz do usuário, tá? Se eu mudar de pasta, vai deixar de ser til e vai ser o nome da pasta. Então imagina assim, sempre que a gente está num prompt de comando assim, a gente está dentro de uma pasta, né? Por exemplo, se eu for criar um arquivo aqui, como que eu crio um arquivo? Comando touch, tá? Então touch e o nome do arquivo. Vou criar aqui teste.txt, por exemplo. Vou criar um arquivo chamado txt, touch.txt. Eu crio um arquivo txt. Se eu der um ls para poder listar o que está na minha pasta, o que está na pasta que eu tô dentro, ele vai mostrar meu arquivo teste. Beleza? Então eu criei o arquivo teste com o comando touch. E aqui eu estou dentro da pasta de usuário do Henrique, a pasta raiz do usuário. Cada usuário dentro do Linux tem uma pastinha dela, tá? E aí ali dentro ele tem os arquivos, tá? Ele tem ali arquivos, né? No caso assim, aqui a gente está falando de um sistema de servidor, que é o Ubuntu Server, né? Para servidor. Por isso que não tem aquelas pastinhas de downloads, de documentos, de músicas, né? Mas se você instalar um Linux para usuário, desktop, você vai ver que dentro da pasta do usuário vai ter ali toda aquela estruturinha que a gente já conhece que vem do Windows. Pastinha de documentos, pastinha de músicas, pastinha de downloads, pastinha de vídeos, tudo dentro da pasta do usuário. E cada usuário vai ter o seu espaço, tá? Beleza? Então tá bom. Então touch, né? Eu crio o arquivo, né? Dou um ls e mostro ali o teste.txt, tá? Dentro da minha pastinha, da minha pastinha que eu falo, dentro dessa pastinha referenciada por til, né? Eu tenho alguns arquivos ocultos, tá? Então, por exemplo, se eu der aqui um ls-la, eu mostro um monte de arquivo oculto. Tá vendo que esses arquivinhos aqui, eles têm, e pastas também, né? Tem um pontinho na frente. Sempre que um arquivo, uma pasta tiver um pontinho na frente, significa que ele é oculto, beleza? Então, ó, lembra que a gente falou daquela estrutura de pastinhas, ó, de arquivos? Então tem aqui as permissões, né? Depois tem o nome de usuário, tem o nome do grupo, né? Tem o tamanho, aí tem a data de criação, o horário de criação e o nome do arquivo, beleza? Então olha só para você ver, tem bastante arquivinho dentro da minha pastinha de usuário, beleza? Bom, o vídeo já ficou mais comprido do que eu esperava. Eu vou só falar um pouquinho do vi, tá? E a gente faz um outro vídeo, uma parte 2 com mais comandinhos do Linux, beleza? Vamos lá. Eu criei o arquivo touch, né? Vamos limpar aqui a tela, clear. Isso dá um ls aqui, eu tenho um arquivo chamado teste.txt, beleza? Eu criei esse arquivo com o comando touch, né? Agora esse arquivo txt eu vou editá-lo e eu vou usar o programa vim.
Como que eu faço para abrir esse arquivo teste? Esse arquivo teste, eu só criei o arquivo, ele está vazio, tá? Como que eu abro ele? Eu dou um comando vim e escrevo teste, tá? Eu vou entrar dentro do teste.txt, né? Se eu dou só o teste, se eu dou vim só teste, aí ele vai criar um outro arquivo chamado teste, tá? Beleza, então vim teste.txt, vou dar um enter e ele vai abrir o meu arquivo, tá vazio, beleza? Para editar texto dentro do terminal do Linux é um pouquinho complicado, tá? Mas depois que você pega o jeito, aí deslancha, tá bom? Se você sair digitando, eu vou digitar a letra K. Estou digitando K, não está aparecendo nada. Henrique, por que eu digito e não aparece nada? Porque eu preciso apertar uma tecla aqui que vai habilitar a edição. Eu tenho duas teclas que podem habilitar a edição. Ou eu aperto a tecla A. Então aqui embaixo apareceu insert. Aí eu consigo digitar Henrique Reis. Posso dar um enter para a linha de baixo. Especialista de Cyber Security. Posso dar um enter. E eu vou editando, beleza? Endereço blá, certo? Beleza, estou digitando aqui. Se eu der um backspace, ele apaga, beleza. Então o comando, se eu apertar a tecla A, vai liberar para eu poder digitar texto, beleza? Tá bom? Agora, como que eu faço para sair desse modo de edição de texto e eu conseguir salvar esse arquivo? Eu aperto o ESC. A hora que eu apertar o ESC, ó, o insert vai sumir, quer ver? Ó? Sumiu o insert. Então agora eu consigo, se eu apertar outras teclas, ó, ele não vai. Olha, eu aperto o insert porque eu apertei a letra I, na verdade, mas ele... Ih, caguei tudo aqui. Aí eu digitei. Beleza. Tá? Vou apertar um ESC insert, beleza. Aí eu tenho que estar no modo de comando. Quando aqui embaixo está vazio, eu tenho que estar no modo de comando para poder executar algum comando de salvar, sair, etc. Tá? Tem outros comandinhos que eu posso usar também. Por exemplo, o DD, ele vai recortar uma linha. Se eu der um DD, ó, ele arranca a linha. Tá? Se eu der acho que é P, ele copia a linha de volta. Entendeu? Eu posso, né, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ou é DD na linha para recortar e o P ele traz de volta. Como que é para só copiar a linha? Agora eu não lembro. LL? Não. Enfim. Então, dentro do editor de texto, eu manipulo o arquivo desse jeito, tá? Através dos comandinhos, beleza? Agora eu quero sair do arquivo. Eu tenho que sair e salvar, tá? Para salvar, ó, apertando essa aqui de novo, o que eu faço? Aperto dois pontos e aperto W de write e dou um enter. Ele salvou o arquivo, ó. Tá vendo aqui embaixo? Writing teste.txt. Beleza? Então ele salvou tudo que eu escrevi aqui, tá? Como que eu faço para sair do arquivo agora? Eu quero sair desse arquivo, quero voltar para o prompt, né? Essa aqui de novo, dois pontos e a letra Q. Aí eu saio, eu volto para o meu texto, tá bom? Deixa eu dar um clear aqui. Voltei. Cadê o meu arquivo teste? O meu arquivo teste está aqui. Vamos ver o conteúdo do meu arquivo teste? Se eu só quiser exibir o conteúdo do arquivo na tela, sem precisar abrir o arquivo, eu uso o comando cat. Então, cat teste.txt. Aí eu vou exibir o conteúdo do arquivo sem precisar abri-lo, tá? Olha lá, exatamente o que a gente tinha feito. Beleza? Então vamos abrir de novo o nosso arquivinho. Vim teste.txt. Abrir de novo o arquivo. E eu vou inserir mais algumas linhas aqui. Ó. Vou apertar o A. Vou descer mais aqui. Vou escrever aula de Linux 01 canal expert. Beleza? Se eu quiser sair do arquivo e ao mesmo tempo salvar o conteúdo, eu dou um ESC aqui, né? Aperto dois pontos para poder executar o comandinho e vou apertar o X. Se eu deixar o X aqui e dar um Enter, ele vai sair do arquivo e vai salvar o conteúdo. Vou dar Enter.
Saiu do arquivo e salvou, tá vendo que tem writing aqui, ó. Eu vou dar um clear de novo. Vamos ver se salvou. Cat teste.txt. Salvou? Salvou meu arquivinho. Beleza? Agora vamos voltar lá dentro do arquivo de novo. Teste.txt. Tô aqui dentro do arquivo, tá? Vou apagar aqui alguma coisa, blá blá blá. Apaguei só o expert. Nossa, e agora? Eu quero sair, mas eu não quero salvar. Porque eu alterei alguma coisa que eu não sei. Eu quero só sair do arquivo. Eu quero sair sem salvar. ESC, né? Para poder sair do modo de inserção do insert. 2 pontos. Que. Depois exclamação. Beleza? Então vamos dar um ls aqui de novo. Dar um clear para limpar a tela, né? E vamos dar um ls teste.txt. Opa, ls não, cat. Ls é para listar. Cat. Beleza, ó. Apareceu ali a linha canal, teste, expert, sem ter apagado expert. Beleza? Bom, eu sugiro que vocês instalem o Linux e que vocês usem muito o Vim, ou tem outro também chamado Vi, tá? Só que o Vi não é coloridinho, o Vi ele é bem basicão mesmo. Mas é muito importante saber manipular isso para conseguir alterar arquivo, tá? Boa parte das configurações do Linux é feita através da edição de arquivos desse jeito, através do Vim, Se você gostou do conteúdo, fala aí, deixa nos comentários que a gente vai fazer mais conteúdo relacionado a isso. Beleza? Então, valeu, gente, até mais. Tamo junto, especialistas. Valeu.